Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos. E para esse sabadão 17 de abril de 2021 teremos 8 palpites, jogos muito bons. Vamos começar ali na Austrália e vamos finalizar na Copa da Inglaterra. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe seu like e ajude o canal a crescer, galera. Sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia porque tem muita coisa hoje. Primeiro jogo, Melbourne City e Melbourne Victory. Jogo válido pela primeira divisão australiana. O Melbourne City, atual terceiro colocado com 28 pontos, e o Melbourne Victory ali em último com 11 pontos somados. Para esse jogo, galera, a gente está numa competição extremamente over, que tem saído muitos gols em variados jogos, e essas duas equipes não fogem a essa regra. Nos últimos 5 jogos do Melbourne City, 3 tiveram 3 gols ou mais. Já no caso do Melbourne Victory, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 3 também tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, o Melbourne Victory é o atual terceiro colocado, pega um time que não vem tão bem na competição, tanto que é o último, apesar da última vitória, mas antes da última vitória vinha de 4 jogos sem vitória, eram 3 derrotas e um empate, e é uma liga que costuma ter muitos gols, sem falar que as duas equipes estão marcando e sofrendo muitos gols, então não tem outra alternativa senão o mercado de gols. Então o nosso palpite é mais de 2.5 gols, odd está na casa de 1,50, porque eu acredito num jogo muito aberto, um jogo com muitas chances, principalmente o Melbourne City deve começar muito em cima para continuar ali no pelotão de cima, até porque pega uma equipe menos qualificada no momento. Então acredito muito no mercado de gols, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50, e quem sabe até um ambas aqui, é bom a galera ficar de olho. Passando agora para Newcastle e West Ham, jogo válido pela Premier League. Aqui a gente tem o West Ham em quarto colocado com 55 pontos e o Newcastle em 17º com 32 pontos, a uma posição da zona do rebaixamento. Para esse jogo, galera, a gente sabe que a Premier League tem uma tendência até de poucos gols, mas essas duas equipes vêm fugindo um pouco a essa regra. Nos últimos 5 jogos do Newcastle, 4 tiveram 2 gols ou mais. Nos últimos 5 jogos do West Ham, 4 também tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, por mais que seja uma liga que tem uma tendência de poucos gols, essas duas equipes vêm marcando alguns bons gols para a média do campeonato, e para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente. Até porque o West Ham vem embalado de 2 vitórias seguidas, uma contra um grande time lá de cima que foi o Leicester, sem falar que o Newcastle também venceu seu último jogo. Então eu acredito sim num jogo para gols, por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols, odd está na casa de 1,30, mas eu acredito que com 10, 15 minutos essa odd tenha batido 1,50 e tem muito valor, porque é um jogo de duas equipes que vem bem na competição, principalmente o West Ham, vem muito bem na competição, deve ir para cima, mas também deve sofrer nos contra-ataques, e a equipe do Newcastle não está sendo boba e nos últimos jogos anda marcando alguns gols, e a mesma coisa está acontecendo com a equipe do West Ham. Então acredito sim que ao menos 2 gols é possível nesse jogo, por isso mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10, 15 minutos de jogo. Passando agora para Mönchengladbach e Frankfurt, jogo válido pela Bundesliga. O Frankfurt, atual quarto colocado, com 53 pontos, e o Mönchengladbach ali em oitavo com 40 pontos. Um jogo de duas fortes equipes do campeonato alemão que tem uma tendência de muitos gols, e essas duas equipes também têm esse retrospecto. Nos últimos 5 jogos do Mönchengladbach, 4 tiveram 3 gols ou mais. E nos últimos 5 jogos do Frankfurt, 3 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Mas eu tenho que alertar que é um jogo de duas fortes equipes que vem muito bem na competição. O Frankfurt vem de 3 vitórias seguidas. O Mönchengladbach, depois daquele momento ruim, vem de 2 vitórias e um empate. Então são duas equipes que estão bem na competição,
tem bons elencos, então acredito num jogo bem aberto, bem disputado. Por isso nosso palpite para esse jogo é um ambas marcam. Odd está na casa de 1,50, porque são duas equipes que vêm marcando muitos gols, mas também vêm sofrendo muitos gols, que é o caso do Frankfurt. Nos últimos 5 jogos marcou e sofreu, sem falar que nos últimos 5 jogos dessas equipes também ambas marcaram e sofreram. E duas equipes que vêm bem no campeonato, que tem uma tendência de gols, com equipes fazendo gols, não tem outra alternativa, senão ambas marcam. Odd na casa de 1,50. Passando agora para Wolfsburg e Bayern de Munique, outro jogo válido pela Bundesliga. Bayern, atual primeiro colocado, com 65 pontos, e o Wolfsburg ali em terceiro com 54 pontos. O Wolfsburg vem fazer uma campanha muito boa nessa temporada, tanto tá figurando ali no top 3 da competição, e para esse jogo, galera, não tem outra alternativa senão o mercado de gols. O Wolfsburg, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Já no caso do Bayern, nos últimos 5 jogos, apenas 2 tiveram 3 gols ou mais, contando um aqui do PSG e o outro 1-0 também com o PSG, que a gente não precisa contar. Mas quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, para um jogo que tem a equipe do Bayern, que tem uma tendência de muitos gols em seus jogos, contra a equipe do Wolfsburg, que vem muito bem na competição, que vem marcando muitos gols, mas também vem sofrendo muitos gols, e quando essas duas equipes se enfrentam, tem uma tendência de gols, não tem outra alternativa senão mais de 2,5 gols. Odd está na casa de 1,60, até porque o Bayern vem tomando muitos gols no campeonato alemão, e o Wolfsburg não fica muito atrás disso, além de ambas as equipes fazerem muitos gols. Por isso eu acredito num jogo bem aberto, com boas possibilidades para ambos os lados, e sendo bem possível o mercado de gols ser vitorioso. Por isso nosso palpite mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,60. Passando agora para Marseille e Lorient, jogo válido pela primeira divisão francesa. O Marseille atual sexto colocado com 49 pontos e o Lorient ali em 17º com 32 pontos, 2 pontos longe da zona do rebaixamento. Aqui, galera, também é um campeonato que tem uma tendência de poucos gols, mas são duas equipes que vêm fugindo um pouco a essa regra. A equipe do Marseille já começou a encaixar a filosofia do São Paulo depois que ele chegou, até porque era uma equipe que não vinha marcando tantos gols, mas os últimos jogos dessa equipe vem mostrando ao contrário. Nos últimos jogos foram 3-3, 2-0, 3-0, 3-1, que é o estilo do São Paulo, aquele time que vai muito para cima, que dá muitos espaços, que faz muitos gols, mas que também sofre muitos gols. Então para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente, até porque os últimos 5 jogos do Marseille, 4 tiveram 2 gols ou mais, e no caso do Lorient, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, um torneio que duas equipes estão fazendo alguns gols em seus jogos. O Marseille tá com aquele estilo Sampaoli de ser de um time muito ofensivo, mas que também toma muitos gols. Então não tem outra alternativa senão o mercado de gols. Por isso nosso palpite é mais de 1,5 gols. Odd está na casa de 1,35, mas com 10, 15 minutos essa odd está batendo 1,50. Eu acredito que tem muito valor, que quando a equipe do Sampaoli está em campo, tem uma tendência de muitos gols, e o Marseille já começou a mostrar isso. Então por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 10, 15 minutos de jogo. Passando agora para Sassuolo e Fiorentina, jogo válido pela Série A italiana. Sassuolo atual 8º colocado com 43 pontos e a Fiorentina ali em 15º com 30 pontos. Duas equipes ali bem meio de tabela, né? A Fiorentina está fazendo uma competição bem oscilante, mas são duas equipes ali de meio de tabela e que vem fazendo jus à regra do campeonato italiano, que é um campeonato que tem uma tendência de muitos, mas muitos gols. Tanto que os últimos 5 jogos do Sassuolo, 4 tiveram ambas marcas. Uma equipe que está marcando e sofrendo muitos gols. E a mesma coisa está acontecendo com a Fiorentina. Nos últimos 5 jogos, todos os 5 jogos tiveram ambas marcas. E quando essas equipes se enfrentam, também não tem outra alternativa. Os últimos 5 jogos dessas duas equipes, 4 tiveram ambas marcas. Ou seja, são duas equipes que estão oscilando muito no campeonato. Teoricamente são duas equipes mais equilibradas, que vêm marcando muitos gols e vêm sofrendo muitos gols. Não tem outra alternativa senão ambas marcam. Odd está na casa de 1,67, porque eu acredito que deve ser um jogo bem franco de duas equipes que vão atacar e ser atacadas. Quem abrir o placar, a outra vai tentar buscar o empate.
e vice-versa. Então eu acredito que deve manter a métrica que as duas equipes vêm fazendo na competição de marcar e sofrer muitos gols. Por isso, nosso palpite para esse jogo: ambas marcam, odd na casa de 1,67 para Sassuolo e Fiorentina, até porque as duas equipes vêm com esse bom retrospecto nesse mercado. Passando agora para Krasnodar e Zenit, jogo válido pela primeira divisão russa. O Zenit atual primeiro colocado com 54 pontos e o Krasnodar ali em décimo com 34 pontos. Aqui, galera, o Krasnodar não vem num bom momento, diferentemente do Zenit. O Krasnodar vem de 3 derrotas seguidas e o Zenit vem de 4 vitórias seguidas. É um jogo que tem uma tendência muito grande para gols, principalmente pelo momento que vive ambas as equipes, a baixa do Krasnodar e a alta do Zenit, sem falar que o Zenit é uma equipe muito forte no campeonato russo e a equipe do Krasnodar não fica muito atrás. Apesar de estar não num momento muito bom, ainda assim marca alguns gols. Os últimos 5 jogos do Krasnodar, 4 tiveram 3 gols ou mais, sendo goleadas 6-1, 4-0, 3-2, 5-0. E o Zenit nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram 3 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, o retrospecto também é muito alto. Nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Então, galera, não tem outra alternativa, tendo em vista todo esse contexto. Zenit muito forte, num momento muito bom, Krasnodar num momento não muito bom assim como o Zenit, e um jogo que duas equipes marcam muitos gols. Por isso, nosso palpite para esse jogo: mais de 2,5 gols. Odd está na casa de 1,70 e eu acredito muito que tem muita chance de acontecer, até porque as duas equipes vêm desempenhando isso na competição, vêm marcando muitos gols e quando elas se enfrentam tem essa tendência de gols também. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,70. E passando para o último jogo do dia, Chelsea e Manchester City, jogo válido pela Copa da Inglaterra. Aqui a gente tem a semifinal, duas boas equipes que podem fazer a final da Champions League desse ano, mas agora é Copa da Inglaterra e eu acredito muito, galera, que deve ser sim um jogo para ao menos 2 gols no jogo, até porque a gente está falando de duas equipes muito qualificadas, muito boas e que vem tendo esse retrospecto. Nos últimos 5 jogos do Chelsea, 4 tiveram 2 gols ou mais, e nos últimos 5 jogos do Manchester City, todos os 5 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, apenas um não teve 2 gols ou mais. Então, galera, duas equipes muito fortes, competição mata-mata, vale uma final e um caneco. Então, galera, não tem como não utilizar o mercado de gols. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols. Odd está na casa de 1,40. Acredito que com 5, 10 minutos essa odd está batendo 1,50. E eu vejo muito valor para um jogo que tem duas fortes equipes em campo e tem muita tendência de ter um resultado com ao menos 2 gols no jogo. Por isso, nosso palpite, mais de 1,5 gols. Odd na casa de 1,50 ali com 5, 10 minutos de jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 8 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Valeu!